Quando a gente fala do perfeccionismo, vamos pensar em autossabotagem. E aí, a autossabotagem, o que é autossabotagem? É quando eu mesma saboto o meu projeto, quando eu saboto a minha vida. E aí parece muito louco, né? Como é que eu quero crescer e ao mesmo tempo eu me saboto? E a gente pode pensar em várias coisas que estão por trás, né? A gente pode pensar nas crenças limitantes, que são aquelas verdades internas, coisas que eu aprendi sobre mim, sobre a minha capacidade, coisas que eu acredito, que eu não sou capaz, que eu não mereço, que eu não dou conta, que eu não sou bom o suficiente, que são coisas que a gente vai aprendendo lá desde a nossa infância. Às vezes a gente ouve da família, às vezes na escola, às vezes um professor que eu admiro fala algo pra mim e naquele momento eu percebi que eu não sou bom, né? Então pode ser algo assim, nesse sentido dessas crenças. Pode ser a sua própria autocobrança, porque o perfeccionista, ele se cobra muito, consequentemente ele cobra o outro. E aí ele acha que tá todo mundo esperando a perfeição dele. Só que, na verdade, ele tá se cobrando. Normalmente, quando eu recebo essas pessoas em consultório, eu pergunto, quem tá te cobrando? Aí a pessoa para. Ninguém tá me cobrando. Aí eu, então, o que falta? O que precisa para você seguir com isso aqui? Ou, enfim. E aí a pessoa percebe que não, que a autocobrança, o julgamento é interno. E aí ela se julga e se cobra o tempo todo. E aí o perfeccionista, ele tende a ver o copo meio vazio, né? Ou o detalhezinho que não foi feito. Ele tende a repetir, porque nunca vai estar bom. Quando eu comecei a dar as palestras, né? O que eu fiz? Eu tinha vergonha de falar em público, que é um dos maiores medos, né? Das pessoas. E aí eu pensei assim, eu só consigo ver esse caminho. E aí teve uma coisa que eu não falei, é que eu tinha um modelo, Margot. E aí eu perguntei pra Margot como ela começou, o que ela fazia. Ela falou, eu comecei a dar palestra gratuita. Aí eu falei, esse é o caminho. Só que eu tinha vergonha, eu falava, e se eu falar besteira? E se eu errar? E se eu cair no meio do palco? E se tudo der ruim, né? Aí o que eu pensei? Para quem que eu vou dar palestra? Jamais eu daria palestra para um público de advogados, um público de professores que são super questionadores. E aí eu fui buscando dentro de mim com qual público eu teria uma facilidade de falar naquele momento. E aí eu comecei com jovem aprendiz. Por quê? Porque eu tinha experiência de RH, eu contratava jovem aprendiz, eram pessoas que não tinham ainda a vivência, o tempo de vida mesmo, né? Então eu imaginei que era um público que eu conseguiria falar sem que eu sentisse essa cobrança, que era minha, na verdade, né? E aí eu comecei com jovem aprendiz. E na primeira palestra foi algo tão fantástico que eu vi 120 jovens em pé fazendo IAI junto comigo no final da palestra. E ali eu poderia ter saído, o microfone falhou, o som deu problema, a minha apresentação não estava dando certo no início. E eu nervosa, né? Eu poderia ter saído daquela palestra pensando em tudo que deu errado. Mas eu escolhi, de forma intencional e consciente, focar em tudo que deu certo. Eu foquei no brilho dos olhinhos dos jovens fazendo IES. Eu foquei no que eu consegui passar, porque eu consegui, né? Eu montei a palestra e consegui passar a mensagem que eu queria. Mas ali eu também estava me cobrando. E eu descobri que eu não era tão perfeccionista, mas eu me cobrava, que poderia ter me travado no processo. E aí, por que eu estou dando esse exemplo? Porque o perfeccionista, ele precisa começar a olhar para os ganhos que ele tem, para as coisas boas que ele faz. Se a gente pega um artista, e aí ele tá lá com tudo empacotado, guardado, porque, vão me julgar, minha música não é boa. E se você começar a mostrar essa música